Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da segunda série do ensino médio que acompanham as nossas aulas mediadas por tecnologia na rede Seduc. Aos nossos alunos que acompanham as nossas aulas também aí pelo YouTube, meu boa noite. Sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui da segunda série e vamos trabalhar hoje a continuação, ou melhor, conteúdo novo, né? Vamos falar aqui sobre o parnasianismo, a estética literária que acontece no Brasil e na França, no final do século XIX, uma estética de relações controversas, mas que representam aí alguns pontos importantes a serem discutidos dentro da nossa literatura, tá bom? Ao parnasianismo, a gente traz aqui a primeira cartela, que é a cartela sempre de conteúdos. E aí a gente tem a literatura brasileira, a era nacional, parnasianismo, e vamos começar pelo primeiro autor, que é o Olavo Bilac. Destacar a poesia da arte pela arte, é assim que os parnasianos são chamados. Identificar também aqui esses aspectos estéticos, principalmente nos poemas mais conhecidos do Olavo Bilac, que é Profissão de Fé. Vamos lá? Estejamos preparados aqui para a gente poder discorrer sobre ele. Parnasianismo. Olha, vamos identificar características importantes do movimento parnasiano. O parnasianismo foi uma estética que acontece no finalzinho do século XIX, no Brasil e no mundo, e tem como características a retomada dos valores clássicos, né? Que foram abandonados principalmente quando o romantismo fez surgir essa literatura que representava aí esses processos interessantes, tá? E aí a gente vai encontrar aqui, nessas ilustrações impressionistas do final do século também, todas essas possibilidades de entendimento, tá? Esse quadro, o Apolo e as Musas no Monte Parnaso, de Claude Gelée, esse francês, é um clássico exemplo das temáticas e do pensamento que os parnasianos voltam a cultivar, que é o pensamento do clássico, né? Ou seja, da antiguidade clássica. Apolo era o deus da literatura, das artes também, já que os deuses lá sempre eram múltiplos usos, né? Nessa cultura pagã lá da antiguidade clássica. E aí o monte, que era onde existia um templo ao Apolo e às suas musas, era o local para onde iam muitos dos artistas gregos em busca de inspiração. Então, o Parnaso, que é essa montanha lá na Grécia, significa inspirar-se de forma clássica aí a compor esses textos mais elaborados, tá? Então, a gente vai poder identificar aqui essas possibilidades. Bom, no Brasil, o parnasianismo tem como companheiros de escola e de momento o realismo e o parnasianismo. Até porque, no Brasil, o parnasianismo começa em 1882, um ano após aí a publicação das obras de Machado de Assis e de Aloysio de Azevedo, dois escritores brasileiros que acabam se tornando extremamente importantes para o movimento realista e naturalista ocorrido na prosa. Paralelo a esses dois momentos em prosa, os parnasianos começam a trazer aí a sua envergadura. Lá na Europa, o Parnaso contemporâneo, né, lá Parnasse Contemporain, foi uma das publicações que ocorreram, que deram esse início, né, essa trajetória em que a arte, pregavam eles, não existe para a humanidade, mas sim para si mesma. Por isso é que a arte, ela é conhecida como a arte pela arte, tá? Dentro desses aspectos, o parnasianismo ele trata e busca se afastar do universo romântico, né? Os temas do romantismo não são mais tão gratos ao universo aí parnasiano, até porque, deixa eu ver aqui se a meu marca-texto está funcionando. Pronto, até porque, ó, é nesse processo, acho que, ixi, Maria, deixa eu voltar aqui, não está sem uma coisa. Bom, aí, olha, é nesse processo que a gente vai poder identificar
essas possibilidades aí de transformação, tá? Então, ó, vejamos aqui o que é que a gente vai ter. Acho que eu votei foi errado. Pronto. Tá aqui. O que é o pensamento parnasiano? Olha essa capa de revista da França Belle Époque. A moça ilustra a sofisticação, os tecidos vaporosos, delicados, a riqueza de detalhes, uma brilhante forma de trabalhar a forma. Por isso que os parnasianos gostam da forma. A forma, sim, ela tem que sair mais bela. E o conteúdo dessa moça? Não interessa. Para o artista parnasiano, o que vai interessar é apenas aquele aspecto estético. Os deuses morrem, os versos soberanos perduram. É como se ele dissesse assim, olha, a imagem é mais importante do que o conteúdo, porque é para essa imagem ficar perfeita que a gente vai poder articular essa produção. As características do parnasianismo no Brasil, gente, estão representadas nessa ilustração. Sofisticação, brilhantismo, né? Uma elite que está ali disposta a não mostrar aspectos, vamos dizer assim, intensos, pessoais, passionais e principalmente problemáticos. Os parnasianos são acusados de alienados, mas é exatamente isso que eles vão ser. Veja a fotografia, tá todo mundo aí, ó, se refestelando numa festa. Ninguém está preocupado com a pobreza à sua volta, até porque não tem esse tipo de reprodução social. Então, eles estão todos bem expostos, né? Trabalhados dentro daquilo que seria essa expressão, vamos dizer assim, consolidada desses momentos. E aí a gente vai poder identificar essa literatura refinada, sofisticada, cheia de representatividade elitista, que vai marcar a produção desses autores, tá? Então, necessariamente, as características do parnasianismo vão estar condizentes com esse aspecto que a gente vai ver aqui, ó, acontecendo dentro dessa literatura. Já vimos que eles retornam ao clássico, até porque ó, o próprio nome induz essa retomada. Parnasiano, aquele que vem do Parnaso. Para eu ir no Parnaso, eu tenho que ir na Grécia, voltar lá para essa montanha, pedir a inspiração de Apolo e das musas para constituir aquilo que eu sou, um artista que molda a perfeição. Então, esse retorno ao clássico vai dos padrões aos valores. Então, volta, por exemplo, o rigor formal, uma literatura mais trabalhada, se resgata a questão da racionalidade, do controle, né, para evitar aquelas subjetividades e explosões emotivas que os românticos trouxeram no século passado, jamais. E aí a gente vai ver que é uma literatura de vários aportes clássicos, da perfeição à mitologia, aquilo que seria essa representação de elaboração. Vai poder identificar. Outras características que o parnasiano também ama dizem respeito a esse processo de racionalização, de uma literatura pensada para ser exemplo de perfeição, tá? É uma literatura sofisticada, a gente viu as fotografias lá da moça, lá da capa de revista, vaporosa, aí eram os detalhes de sua roupa, seu penteado, a plasticidade, é um filtro que os parnasianos constroem, até porque para os parnasianos só interessa mesmo a perfeição formal. Professora, como eles vão resgatar essa perfeição formal? Tá aí, ó, um trecho do poema que a gente disse para vocês que nós vamos trabalhar. Profissão de fé. Profissão de fé é o quê, gente? É você ser um artista, né? E essa arte, né, no caso da poesia, é uma arte em que você dedica aí todos esses universos de produção. O que mais os parnasianos querem é a perfeição. Por isso é que eles dizem, invejo o ourives quando escrevo. Ourives, professora, que palavra é essa? Ourives é o artesão do ouro. Ó, você já pensou pegar uma pedra
toda desengonçada e transformá-la numa rica joia. É muita habilidade, gente, é muito destreza. E é isso, essa ideia metaforizada do ourives que o nosso poeta maior, no caso aí Olavo Bilac, descreve. Então, quando ele fala do ourives, ele diz que quer ser igual a ele quer ter a mesma destreza e sofisticação que esse artesão tem. E aí ele diz que com ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Transforma o ouro numa flor, numa delicadeza. A ideia da flor também é metafórica, é comparar com essa delicadeza. Imito-o, pois nem de Carrara a pedra firo. O alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Carrara, cristal e ônix são tipos de pedras extremamente sofisticadas. Então, veja que ele quer pedras sofisticadas, professora. E o que são pedras sofisticadas? Palavras que ninguém fala, combinações extremamente elaboradas. É isso que o parnasiano ama fazer, trabalhar uma linguagem que só ele entende. Eita, professora, será que eles não vão ser criticados? É lógico, gente. Se você está aqui em pleno século... Peraí. Agora que eu estou vendo aqui, eu estava tentando passar. Bom, o que são as rimas raras e ricas? Vou falar aqui para vocês. Rimas raras são as rimas que você trabalha com situações importantes. Por exemplo, escrevo com alto relevo. Veja, eu rimo um substantivo com um verbo, e é um substantivo composto. Então, além de eu rimar palavras de classes diferentes, porque elas são ricas, eu ainda uso um padrão sofisticado. Não é um substantivo qualquer, é um substantivo composto, né? Olha, o substantivo amor é um substantivo próprio, comum, que rima com flu, que é um substantivo comum. Aí, ó, Carrara, substantivo próprio, rimo com rara. Peraí. Que é um adjetivo. E verbo firo com outro verbo prefiro. Então, olha, é isso que faz o detalhe e a sofisticação. A literatura dos parnasianos é uma literatura cheia de detalhes. Faz com que a gente possa perceber essa sofisticação na escrita. Nenhum dos poetas da nova geração quer fazer um verso como instrumento sem vida. Olha aí, gente, a crítica que Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros, tem à literatura que não representa a perfeição. Nenhum deles quer transformar a musa num belo cadáver. O que eles não querem é que a sua Vênus grega seja coxa, desajeitada e faça caretas em vez de sorrir. Ou seja, eles não querem a realidade, eles querem ainda o processo extremo de sofisticação. É para isso que a literatura deles representam, tá? E aí a gente vai poder identificar esses aspectos importantes. Bom, deixa eu voltar, acabei voltando aqui. A arte pela arte. Segundo o Olavo Bilac, a arte vale por si mesma. Olha esse poema dele, A um Poeta. É um poema metalinguístico, gente. A metalinguagem é uma das funções mais trabalhadas pelo Olavo Bilac dentro da sua produção literária, gente. Ele é metalinguístico em quase tudo. Por quê, gente? Porque ele discute o fazer poético constantemente. Olha, veja aí, acompanha aí. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalhe, teima e lime, sofre sua. Mas que na força se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um tempo grego. Olha, veja bem, nesses dois primeiros sonetos, gente, ele já traz a ideia de que fazer poesia é algo tão trabalhoso que você precisa até se enclausurar, ficar trancado dentro de casa, professora. Ele fala beneditino. Beneditino é aquele religioso que pratica o isolamento social.
E aí ele diz, ó, longe da rua, Beneditino vai produzir. E aí é nesse fechado que ele vai, ó, suar, trabalhar, limar, teimar, vai fazendo mais um pouquinho. Não é fácil fazer poesia, ele não diz isso. Pelo contrário, ele diz que é uma atividade extremamente trabalhosa, tá? E aí ele diz, olha, e ainda tem que se disfarçar, porque as pessoas precisam acreditar que aquilo dali é uma coisa fácil de se fazer ou que é extremamente, vamos dizer assim, construída de uma forma brilhante dentro de uma habilidade que só ele tem. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade sem lembrar os andames do edifício. Ou seja, ele não quer que você possa imaginar que naquele texto ele se ralou pra caramba para construir aquele texto. E muito menos que uma estrutura feia, uma carcaça seja mostrada. Muito brilho, muita situação aí extremamente positiva. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. É simples fazer uma poesia? Você acha? Eu não acho, acho difícil. Dificílimo aí dentro desses aspectos. Vamos voltar, acabei voltando aqui. Bom, aí a gente chega à literatura Árcade brasileira. Quem são os nossos Árcades? Tá aí o trio Parada Dura. Alberto Caeiro, esse cidadão que está aqui, ó, nesse lado esquerdo. Ao meio, nós temos Raimundo Correia. Alberto de Oliveira era irmão da namorada de Olavo Bilac. E o Olavo Bilac é o cidadão elegante lá, o grande representante da poesia e da intelectualidade elitista do Rio de Janeiro do final do século XIX. Todos eles participaram de um momento histórico chamado parnasianismo, que inaugurado no Brasil em 1878, ou na Europa em 1878, com a revista, no Brasil, né, 1978, com a revista A Batalha do Parnaso, e a publicação do romance em 1882, chamado Fanfarras, de um amigo dessa tribo aí, chamado Teófilo Dias, tá? E aí esses 4 rapazes aqui, eles formam a mais importante comunidade poética do Brasil do século passado. O parnasiano Olavo Bilac passou a ser conhecido como príncipe dos poetas brasileiros. Era um cara bem articulado, gente. Ele representava a elite do Brasil naquele momento, né? Foi jornalista, tradutor, poeta e foi o responsável pela ideia da Academia Brasileira de Letras. Chamou para participar desse projeto, o tão brilhante quanto, talvez até mais, a escritor Machado de Assis. E ele acabou fazendo essa situação acontecer de uma forma bem intensa, né? A característica principal da sua escrita é a preferência por formas fixas, principalmente o soneto. Uma produção intensa de muitos versos significativos que discorrem sobre as temáticas apreciadas por esses jovens elitistas, extremamente refinados e sofisticados, tá? Mas existe também uma produção intensa do nosso escritor também em torno de versos mais erotizados, já que o erotismo passa a ser uma realidade, né, na literatura brasileira, pelo menos daquele momento, né? E aí a gente vai poder encontrar toda essa trajetória acontecendo aí. Nas 2 primeiras décadas do século XX, seus sonetos eram decorados e declamados em todos os lugares do Rio de Janeiro. Em saraus, em salões literários, todo mundo achava sofisticadíssimo, chiquérrimo, como a gente diz hoje, sair falando aí os sonetos proferidos pelo jovem intelectual Olavo Bilac. Ele era um sucesso. Ele, podemos dizer que era o Gustavo Lima daquela época, né? Onde as pessoas registravam aí essa situação.
Bom, você sabia que o Olavo Bilac foi o primeiro barbeiro no trânsito brasileiro? Só para você ter uma ideia do nível financeiro que o Olavo Bilac tinha, né? O Olavo Bilac era um cara rico, sofisticado, né? Estudou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, foi expulso de lá porque foi pego profanando um dos cadáveres que eram utilizados lá, dizendo o povo, dizendo o inimigo dele, que era o Raul Pompeia, né? E aí ele foi o primeiro a se envolver num acidente de trânsito no país com um carro. Né? A família dele, ele acabou adquirindo esse carro, ou melhor, um amigo acabou adquirindo esse carro e ele foi passear com esse amigo. E naquilo que seria a sua falta de destreza com o volante, acabou atropelando duas pessoas que passavam. Olha aí essa matéria. Olavo Bilac envolveu o acidente, né? Como envolveu o Olavo Bilac? Como foi o primeiro acidente de carro no Brasil? Olha aí, gente. Em 1897, um curioso acontecimento que a partir do século seguinte se tornou cotidiano nas principais rodovias do país, ocorria de forma inédita no Rio de Janeiro. O poeta Olavo Bilac, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, guiava um Serpollet, veículo desenhado na França e até então único no país, o único carro que tinha no Brasil. Junto dele, o amigo e dono do carro, José do Patrocínio, que conduzia o veículo acompanhando o escritor no banco de carona. Já o veículo é impressionante, 4 km por hora, gente. Tá, 4 km por hora, olha. Tinha um motor movido a vapor e sequer contava com ruas asfaltadas para facilitar a condução. Você imagine aí. O autor assumiu o volante, o Olavo Bilac, por sua vez, antes mesmo da existência de qualquer autoescola em território nacional. Todos os fatores contribuíram para o primeiro acidente automotivo registrado no país, que foi na estrada da Velha Tijuca. Em algum momento do trajeto, o veículo perdeu o controle e foi lentamente atirado contra uma árvore. Contudo, se engana que quem acredita que a pouca velocidade não deixou danos marcantes. O incidente, tornado público pela primeira vez em 1906, através da coluna do escritor Coelho Neto, do jornal Correio da Manhã, não causou ferimentos graves nos rapazes a bordo ou vitimou pessoas em solo, mas ocasionou a inutilização completa do veículo, que teve suas peças vendidas para um ferro velho. Nossa, que cara barbeiro. Foi o Olavo Bilac. Ele podia ser ótimo na escrita, mas guiando, não leva mal não, que não vai dar certo. Gente, ó, um dos textos mais conhecidos do Olavo Bilac é o texto Profissão de Fé. Nesse texto, a principal função a ser trabalhada pelo autor é a função metalinguística, onde ele descreve todas as características do fazer poético, tá? Não queira o Zeus Capitolino, Hérculeo e Belo, talhar no mármore divino com um camartelo. Que outro não eu, a pedra corte para brutal, erguer de Atene o altivo porte descomunal. Nessas duas histórias, vamos lá traduzi-las, né? Ele diz que não quer o Zeus Capitolino, ou seja, Zeus é o dono lá lá da terra dos deuses. Belo e Hércules, né? Ou seja, extremamente corajoso, talhar no mármore divino com um martelo, né? Então ele disse assim, ó, não precisa de Deus nenhum para fazer naquela poesia o que eu vou fazer. Não, eu vou cortar essa pedra. Lembre que, como ele disse que quer ser um ourives da palavra, ele sempre faz alusão àquilo que a poesia seria, a representação
de um elemento que acaba articulado metaforicamente. A poesia são essas pedras que são construídas. Mais que esse vultoso extraordinário que assombra a vista, sedou-me um velho relicário de fino artista. Invejo o ourives quando o escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Imito-o, pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre a pena, como em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia e lima a frase. E, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Então, gente, olha, dentro desse texto, Profissão de Fé, já apresenta a partir desse primeiro projeto, que é o título, né? Profissão de Fé é a poesia, é o fazer poético. Você tem que ter aquele sacerdócio, aquele trabalho de dedicação exclusiva à produção dessa literatura que se faz muito engajada dentro desse momento, tá bom? Então, a gente vai poder identificar aqui esses aspectos. Bom, gente, agora vai começar as nossas atividades, para que a gente possa discorrer sobre ela. Trouxe aqui um primeiro texto. Nesse primeiro texto, a gente tem, que é um trecho lá, daquele texto que a gente acabou de ler, as primeiras impressões sobre a poesia, tá? E aí a gente vai pedir 3 minutinhos ao estúdio. E, gente, vamos lá. Torce, aprimora, alteia, lima a frase. E, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. No excerto, a atividade poética é comparada ao trabalho do ourives. Por quê? Para o autor, o poeta não se assemelha ao trabalhador artesanal,
O poeta se identifica com a natureza, a poesia é preciosa como um rubi, na poesia não pode faltar a rima, o poeta é como um lapidador, né? É claro, gente. Opa, perdão aqui. Deixa eu voltar. Gente, deixa eu voltar aqui que eu peguei aqui. Vou pegar a canetinha aqui que é melhor de passar. Pronto. É claro, gente, que a alternativa é a letra E. Porque se ele é um ourives, ele é um artesão. E é um artesão que lapida, né? De uma forma bem intensa essa representação. Então, a gente vai poder identificar aqui, ó, a alternativa correta, letra E. Vamos avançar aqui, gente. Ixi, eu vou pedir aqui mais um tempinho para você analisar a segunda questão. 3 minutinhos para você. Poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalhe, teime, lime, sofre sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre,
e natural o efeito agrade sem lembrar os andames do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, a arte pura inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Olavo Bilac foi um dos representantes do parnasianismo, uma escola literária pautada pelo esteticismo e pela impessoalidade na elaboração dos textos. O soneto a um poeta apresenta marcas parnasianas, pois o seu eu lírico prioriza a despreocupação formal, presente na escolha do gênero elegíaco, a aspectos descritivos e formais como bases para a construção poética, a linguagem culta e hermética como meios da interação com o leitor, a aproximação das situações cotidianas no ato da elaboração poética, o isolamento do artista literário visando não contaminar o texto religioso, né? Vamos identificar aí, gente, olha, claramente uma situação em que ele mostra uma linguagem muito caracterizadora dessa literatura, que é parnasiana porque gosta de sofisticação, detalhes, cheia de elaboração, e faz com que a gente possa ter, ó, esses aspectos descritivos rigorosos e formais como base de sua construção poética, tá? Então, a alternativa correta, letra B. Bom, terceira questão, gente, ó. A terceira questão é a mesma produção textual. E aí a gente pode pedir só 2 minutinhos, porque você já leu o texto, para a gente fechar aqui com essas observações. 2 minutinhos só. Algumas características da estética parnasiana. São elas, letra A, a impessoalidade e a objetividade no tratamento da realidade, o emprego de linguagem rebuscada e a preferência por formas fixas, a exploração da mitologia grega e da cultura clássica, que se manifestam na comparação da arte a um tempo grego, segundo estrofe,
A valorização da estética, a busca da perfeição formal, exprimindo o fazer poético no verso trabalhe, teime, lime, sofre, sua. A valorização da subjetividade, da emoção e da oposição ao racionalismo. Bom, vamos identificar, né? Quando ele fala, o poema tematiza a valorização da subjetividade, letra E, você descarta logo. Por quê? Porque uma das coisas que os poetas parnasianos mais querem é evitar características românticas. Subjetividade e emoção são típicas do romantismo. Valorização da estética e a busca da perfeição formal, exprimindo o fazer poético do verso trabalhe, teima e lime, sofre, sua. Podemos marcar essa daí? Vamos lá ver se as outras não estão muito catastróficas. A exploração da mitologia grega e da cultura clássica que se manifestam na composição da arte a um templo grego, né? Pode também ser. O emprego de uma linguagem rebuscada e preferência por formas fixas, também pode ser. Impessoalidade e objetividade no tratamento da realidade. Bom, nesse caso aí a gente vai encontrar aqui, deixa eu ver aqui qual foi a alternativa que ele marcou, a valorização estética e a busca da perfeição, exprimindo o fazer poético no verso trabalhe, teime, lime, sofre e sua. Muito bem. Até porque, se é um poema metalinguístico, né? Se a gente está trazendo para você aí um poema metalinguístico, é um poema para discutir esse fazer poético dentro dessas construções aí relacionadas a essa possibilidade, tá bom? Então, gente, ó, na nossa aula de hoje, a gente trouxe para vocês as características importantes do parnasianismo. Nesse material que você vai encontrar à disposição sua no canal educação.tv, que é o site da gente, e também junto aos professores que trabalham conosco, aí mediando a tecnologia da sala do canal Educação, você pode ter acesso a outros materiais também. A gente termina a nossa aula do parnasianismo no Brasil agora, retomando na próxima semana, trazendo mais autores parnasianos do nosso país e mais exercícios e atividades para a gente fixar bem o conhecimento. Tenham todos uma boa semana, bons estudos aqui pelo canal e até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!